Carlos, meu nome, sou autor, escritor e criador de conteúdo para YouTube, e também designer. Como escritor de livros de terror explícito, minha missão é assustar e perturbar meus leitores com narrativas sombrias e cheias de suspense. Vou explorar o lado mais sombrio da natureza humana e da vida, mostrando o que acontece quando os nossos medos mais profundos e primitivos se tornam realidade. Meus personagens serão complexos e multifacetados, com profundas motivações e desejos ocultos. Vou explorar seus medos e fraquezas, levando-os ao limite em situações extremas que testarão suas habilidades de sobrevivência. As cenas de violência e gore serão descritas com precisão e detalhamento, criando imagens gráficas e perturbadoras na mente do leitor. Vou explorar os limites do que é aceitável em termos de violência, horror e sexualidade, sem me preocupar com a censura ou a sensibilidade do público. Meus cenários serão escuros, claustrofóbicos e ameaçadores, criando uma atmosfera tensa e opressiva que permeia toda a narrativa. Vou brincar com as expectativas dos leitores, criando reviravoltas chocantes e surpresas inesperadas que manterão o leitor adivinhando até o final. No geral, meu objetivo é criar uma experiência de leitura intensa e assustadora que vai ficar com o leitor muito tempo depois de ter terminado o livro. Quero que meus leitores fiquem perturbados e horrorizados, mas também empolgados e viciados na sensação de adrenalina que acompanha a leitura de um bom livro de terror. Vou contar uma história sobre zumbis errantes logo após o apocalipse bíblico. Aviso desde já que a história é extremamente gráfica e perturbadora, então se você é sensível a conteúdos explícitos de terror, talvez não queira continuar lendo. Era um mundo pós-apocalipse, devastado pela ira divina. As pessoas tinham sido julgadas e condenadas, e agora vagavam pela terra como zumbis errantes, sem rumo ou propósito além de saciar sua fome insaciável por carne humana. No meio desse cenário infernal estava um pequeno grupo de sobreviventes, coordenado por um homem chamado Jacob. Eles viajavam constantemente, em busca de suprimentos e um lugar seguro para se esconderem dos zumbis que sempre os perseguiam. Um dia, durante uma parada para descansar e buscar alimentos em uma cidade abandonada, eles foram emboscados por um grupo de zumbis sedento de sangue. Os sobreviventes se defenderam com todas as forças, mas logo perceberam que não conseguiriam vencer aquela batalha. Jacob, desesperado, tomou uma decisão drástica. Ele se lembrou de uma história que ouviu sobre um grupo de pessoas que havia sobrevivido à mordida de um zumbi, cortando o membro infectado antes que a infecção se espalhasse pelo corpo. Sem hesitar, ele pegou uma faca e cortou sua própria mão, enquanto gritava para seus companheiros fugirem. Os sobreviventes escaparam da cidade, mas Jacob ficou para trás, lutando contra os zumbis enquanto sua mão infectada começava a se transformar em algo grotesco e podre. Ele sabia que não havia cura para a infecção zumbi, mas se recusava a se transformar em uma criatura sem alma e sem vontade própria. Os dias seguintes foram um inferno para Jacob. Ele sentiu a infecção se espalhando pelo seu corpo, devorando sua carne e envolvendo-o em um monstro horrível. Ele assistiu impotente enquanto seus membros se desprendiam do corpo, enquanto sua pele se derretia e sua carne apodrecia. Quando finalmente a transformação foi concluída, Jacob se viu como um zumbi errante, vagando pela terra em busca de vítimas para saciar sua fome insaciável. Ele não tinha controle sobre seu próprio corpo, não podia resistir ao desejo de devorar a carne humana. E assim, Jacob se juntou às intermináveis hordas de zumbis errantes, condenado a vagar pela terra por toda a eternidade, preso em um corpo que já não era mais seu. Sua alma tinha sido destruída pelo apocalipse zumbi, e agora ele era apenas mais uma criatura sem vida, e sem vontade própria. Jacob vagava pelas ruas desertas, seguindo o instinto animal de encontrar uma nova vítima para se alimentar. Sua mente estava completamente apagada, sem qualquer pensamento ou vontade própria. Ele não se importava com nada além da fome incessante que o consumia por dentro. Às vezes, ele sentia flashes de memória, imagens desbotadas de sua vida antes do apocalipse zumbi.
Mas essas lembranças eram tão distantes e nebulosas que logo se desvaneciam novamente, deixando-o vazio e sem sentido. Mesmo quando encontramos novas vítimas, Jacob não tinha nenhum controle sobre seus movimentos. Era como se outra força, mais forte e mais primordial, tomasse conta de seu corpo e usasse como um instrumento para experimentar sua fome insaciável. E assim, Jacob continua a vagar pela terra, preso em um corpo que não era mais dele, sem vontade própria e sem esperança de uma vida melhor. Ele era apenas uma criatura sem alma, condenada a perambular pelas ruas vazias do mundo pós-apocalíptico, alimentando-se de carne humana enquanto aguardava o fim dos tempos.